Muita gente fala com toda a certeza do mundo que dívida é sempre ruim. Mas ao mesmo tempo você vê gente financiando casa, pegando crédito para abrir negócio, comprando equipamento de trabalho parcelado e melhorando de vida com isso. Então tem alguma coisa estranha nessa história. Porque se toda dívida fosse veneno, ninguém sairia do lugar com elas. A verdade é que no dinheiro acontece a mesma coisa que acontece no futebol. Tem contratação cara que decide campeonato e tem contratação que chega prometendo muito e só entrega gol contra. O problema não é simplesmente ter dívida. O problema é não entender que tipo de dívida você está colocando no seu time. E é exatamente isso que a gente vai organizar hoje. Quando o crédito pode ajudar no seu jogo financeiro e quando ele vira um adversário infiltrado no seu próprio elenco. Antes de discutir se dívida é boa ou ruim, primeiro precisamos entender o básico do jogo. Dívida nada mais é do que usar hoje um dinheiro que ainda não é seu. Você pega esse dinheiro agora e promete devolver no futuro, com condições determinadas. Isso pode acontecer de várias formas: cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento de casa, parcelamento de compra. No fundo, tudo funciona com a mesma lógica. Você antecipa dinheiro do futuro para resolver algo no presente. O detalhe é que esse dinheiro quase nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de juros, e os juros são o preço que você paga por usar esse dinheiro antes do tempo. É como o relógio correndo numa partida decisiva. Quanto mais o tempo passa, mais o custo cresce e a pressão aumenta. Só que aqui entra um ponto que muita gente ignora. Nem toda dívida nasce igual. Algumas ajudam a construir coisas importantes na sua vida. Outras apenas antecipam consumo e criam problemas lá na frente. E para entender essa diferença, primeiro precisamos olhar para as dívidas que realmente fazem sentido. Existe um tipo de dívida que pode ser útil quando usada com consciência. É aquela que melhora sua vida ou aumenta sua capacidade de gerar renda quando você antecipa esse dinheiro. Por exemplo, financiar uma casa em vez de passar décadas pagando aluguel, investir em educação para melhorar sua carreira com um curso parcelado, comprar equipamento de trabalho que aumenta sua produtividade, ou até pegar crédito para expandir um negócio que já está funcionando. Nesses casos, a dívida funciona quase como uma alavanca, e é daí inclusive que vem o termo alavancagem, que a gente vê bons investidores falando. Ela antecipa uma oportunidade que poderia demorar muitos anos para acontecer. É parecido com quando um time contrata um jogador caro, mas que já chega resolvendo os jogos e mudando seu time de patamar. Ele pesa na folha salarial, claro, mas também ajuda o time a ganhar campeonato. Só que esse tipo de dívida exige planejamento, porque o retorno precisa fazer sentido ao longo do tempo. O problema é que muita gente mistura esse tipo de crédito com outro completamente diferente, que não constrói nada e só empurra problema para frente. E é aí que a dívida deixa de ser reforço e começa a virar dor de cabeça. Agora vamos falar da dívida que realmente bagunça o jogo financeiro de muita gente. Essa é a dívida que não melhora sua renda, não constrói patrimônio e não resolve nenhum problema real. Ela apenas antecipa consumo. É o celular novo parcelado antes do antigo quebrar, a roupa comprada no impulso porque você merece, a viagem paga em 12 parcelas, o restaurante no cartão quando o orçamento já estava apertado e você estava com preguiça de cozinhar. No momento parece pequeno, quase inofensivo. Mas quando você percebe, o mês seguinte já começa cheio de parcelas diferentes que não te dão retorno. E o problema não é apenas uma compra isolada. O problema é quando várias pequenas parcelas começam a se acumular ao mesmo tempo. É como um time que entra em campo só pensando em atacar, mas esquece completamente da defesa. Pode até fazer um gol ou outro, mas uma hora toma a virada. E quando essa virada acontece nas finanças, ela normalmente vem acompanhada de juros e desorganização. E isso começa uma bola de neve negativa. Só que o erro que realmente transforma essas situações em crise não é a parcela isolada. É algo ainda mais comum. O erro mais comum que as pessoas cometem com dívida é misturar tudo ao mesmo tempo. Tem gente pagando o financiamento da casa, parcela de carro, 3 compras diferentes no cartão, mais um empréstimo pessoal para cobrir o que faltou no mês anterior. Quando a pessoa olha para o orçamento, metade do salário já está comprometida antes mesmo de cair na conta. E nesse cenário,
qualquer imprevisto vira um problema enorme. Não existe margem de erro. Você está entrando em campo sem esquema tático nenhum. Cada jogador corre para um lado, ninguém sabe exatamente qual é a função dentro do time, e quando o adversário acelera um pouco o ritmo, o sistema inteiro desmonta. Nas finanças acontece exatamente a mesma coisa. Quando você não sabe exatamente quanto deve, quanto paga por mês e quanto ainda tem de renda disponível para usar no mês, o jogo vira bagunça. Por isso, o primeiro passo para lidar com dívida não é cortar tudo desesperadamente. O primeiro passo é enxergar o jogo com clareza. E para enxergar mesmo, sem adivinhação, eu tô deixando o link da planilha Finanças em Campo na legenda do vídeo. Com ela você anota o que entra, o que sai e vê na hora onde a dívida tá te marcando no mano a mano. Você pode até definir um objetivo de quanto quer pagar das dívidas por mês e ter uma noção do quanto elas acumulam ao longo do tempo, tudo bem claro. Clica lá, pega a planilha e começa hoje mesmo, porque jogo organizado não nasce no grito, nasce no controle. Quando você coloca suas finanças no papel, o jogo muda completamente. De repente você consegue ver quanto dinheiro entra, quanto sai e principalmente para onde esse dinheiro está indo. Muitas vezes a pessoa descobre que o problema não era o salário, era a falta de organização. Pequenos gastos vão se acumulando ao longo do mês sem que ninguém perceba. Quando chega o final do período, o dinheiro simplesmente desapareceu. É como assistir ao replay de uma partida e perceber exatamente em qual momento o time começou a perder o controle do jogo. Aquilo que parecia confuso começa a ficar claro. Você identifica quais despesas fazem sentido, quais estão exageradas e quais estão simplesmente ocupando espaço no orçamento. Essa visão é fundamental para tomar decisões melhores. Porque quando você entende o que está acontecendo com o seu dinheiro, fica muito mais fácil ajustar o rumo. Só que mesmo com organização, existe um tipo de dívida que sozinho já é capaz de desorganizar tudo. Entre todas as formas de dívida, uma merece atenção especial: o rotativo do cartão de crédito. Ele acontece quando você não paga a fatura inteira e deixa uma parte para o banco financiar para o mês que vem. O banco paga aquele valor naquele momento para você, mas cobra juros muito altos para fazer isso. E o problema é que esses juros crescem rápido. Em pouco tempo, uma dívida pequena pode virar algo bem maior. É como jogar com um jogador a menos na defesa. Você até tenta organizar o time, tenta atacar, tenta criar jogada, mas sempre acaba tomando gol atrás porque a estrutura está comprometida. Quando alguém entra no rotativo com frequência, normalmente é sinal de que o controle do orçamento já foi perdido. E quanto mais tempo a pessoa permanece nessa situação, mais difícil fica sair. Por isso é tão importante entender antes de assumir qualquer dívida se ela realmente faz sentido. Antes de assumir qualquer dívida, vale fazer um pequeno exercício de consciência. Pergunte a si mesmo se aquela dívida realmente melhora sua vida ou sua capacidade de ganhar dinheiro. Pense também se você conseguiria pagar aquilo, mesmo se algo inesperado acontecesse, como perder o emprego ou ter uma emergência. Avalie também o custo dos juros e se aquela compra é realmente necessária ou apenas um impulso momentâneo. Essas perguntas parecem simples, mas evitam muita dor de cabeça no futuro. Porque dívida pode ser uma ferramenta útil quando usada com planejamento, mas pode virar armadilha quando usada sem reflexão. E a diferença entre uma coisa e outra normalmente está justamente nesse momento de decisão. Agora, se você já está com várias dívidas acumuladas, o caminho não é exatamente o mesmo. Se você já está com várias dívidas, o foco agora não é investir nem buscar novas formas de crédito. O primeiro passo é organizar o jogo. Isso significa entender exatamente quanto você deve, quais são as dívidas com juros mais altos e quais podem ser eliminadas primeiro. Muitas vezes também será necessário cortar alguns gastos temporariamente para liberar espaço no orçamento e abater mais rápido essas dívidas. Esse processo pode parecer desconfortável no começo, mas ele é essencial para recuperar o controle. É como quando um time toma 2 gols logo no início da partida. Não adianta sair correndo desesperadamente para o ataque. Primeiro é preciso reorganizar a defesa para parar de tomar mais gols, recuperar a calma e voltar a controlar o ritmo do jogo. Quando a situação financeira começa a se estabilizar novamente,
Aí sim fica muito mais fácil pensar em crescimento e até em investimento. No fim, dívida não é automaticamente vilã, mas também está longe de ser brincadeira. Quando usada com estratégia, ela pode ajudar a construir coisas importantes na vida, como moradia, educação ou crescimento profissional. Mas quando usada sem planejamento, vira um peso que acompanha você por muitos anos. A diferença entre uma situação e outra quase sempre está na consciência com que você toma decisões financeiras. Porque no jogo do dinheiro, não vence quem simplesmente ganha mais. Vence quem consegue organizar o time, controlar o ritmo da partida e tomar decisões inteligentes ao longo do campeonato. E quando você aprende a jogar dessa forma, a dívida deixa de ser um inimigo constante e passa a ser apenas mais uma ferramenta dentro da sua estratégia financeira. Se esse vídeo te ajudou a entender o jogo das dívidas sem enrolação, se inscreve no canal e segue por aqui, porque tem muito conteúdo para te tirar do sufoco e te colocar no controle do placar da sua vida financeira. Toda semana tem tática nova, e aqui, meu craque, a gente joga para ganhar.